Fluminense teve uma atuação ruim e ficou no empate ontem. Mas e o Botafogo? Será que foi manipulado? Salve, salve galera, ligado aqui no Fute Crônicas, Gabriel Ribeiro na área, chegando para mais um vídeo. E com aquele ritual padrão de sempre, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificações dos nossos vídeos aqui no YouTube. Segue a gente também no Instagram, no TikTok, no X. E vamos falar de Conmebol Libertadores, né? Mais uma noite de Conmebol Libertadores. Os dois últimos times cariocas que estão na competição jogaram ontem, Botafogo e Fluminense. E eu vou falar primeiro do tricolor carioca, o atual campeão da Libertadores. O Fluminense estreou ontem no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, contra a equipe local, Alianza Lima. Ficam no empate por 1-1 e a partida foi uma partida entediante. Na verdade, foi uma partida chata, uma partida sonolenta, pobre tecnicamente falando. A gente viu um time do Fluminense pouco agressivo, né? Circulava muito a bola ali no meio campo, rodava, eram muitos passes, mas pouca objetividade, eram poucos chutes a gol, e um Alianza que via a linha defensiva do Fluminense alta e tentava explorar no contra-ataque, mas que não tinha tanto sucesso devido a muitos erros técnicos, né? Muitos passes errados, tentativas falhas de bola longa, mas chegava com perigo em erros produzidos pelo Fluminense, né? Algumas bolas ali no meio campo que eram interceptadas, então o Alianza tentava chegar assim dessa maneira também. O Serna deu um chute que levou perigo ao gol do Fábio, o Fábio espalmou. E aí, num erro ali do Fluminense, o Marcelo tenta botar uma bola na área, a zaga tira, a bola sobra no pé do Cecílio Waterman, ele dá o passe no Kevin Serna, que para mim foi o melhor jogador do Alianza ali na partida, um bom jogador esse colombiano. Ele avança pela ponta, tira o Thiago Santos da jogada, ele corta para o meio, bate no canto do goleiro Fábio e abre o placar para a equipe da casa. A partir desse momento, o Fluminense tenta alguma coisa, mas com pouco sucesso. O primeiro tempo acaba e aí a gente vê percebe que o Diniz não estava satisfeito com o resultado. Tanto é que ele vem para o segundo tempo, logo ali no iniciozinho do segundo tempo, ele tira o Thiago Santos e coloca o Davi Terãs, e aí depois ele faz outras alterações também, botando o time muito para frente, né? Ele tira o Marcelo e o Felipe Melo e coloca o Cauã Elias e o Douglas Costa. Então ele basicamente joga o segundo tempo inteiro sem zagueiro. E ainda assim, o Fluminense era pouco efetivo, tinha pouca criatividade, mas conseguiu chegar no empate, né? No lance de escanteio, o Douglas Ferreira cruza na cabeça do Marquinhos, que era o melhor jogador do Fluminense naquela partida, era o cara que mais tentava, apesar do time estar muito abaixo do esperado. Ele entra sozinho na área, cabeceia e empata a partida. E a partir daí foi um jogo, um reme-reme, chato. O Fluminense pouco tentava para virar o jogo. O Alianza Lima estava conformado com o empate. Para eles, o empate não era um resultado ruim, era um resultado bom. Então foi um jogo chato de assistir, foi um jogo pobre tecnicamente falando. Eu acho que o resultado para o Fluminense é um resultado ruim, porque o Alianza Lima é um time muito limitado. São pouquíssimas peças boas ali no elenco. A gente tem o Barcos, que é muito conhecido do torcedor brasileiro, mas já é um atacante veterano, já tem lá seus 39, 40 anos, não é o titular absoluto da equipe. O Cecílio Waterman, né, o panamenho, eu achei ele, apesar da assistência dele pro gol do Serra, mas perdeu uma chance inacreditável ali no início do segundo tempo, onde ele poderia praticamente ter sacramentado a vitória do Alianza Lima. Ele sai cara a cara com o goleiro Fábio e ele chuta cruzado para fora.
Para mim, o grande nome ali do Alianza foi o Kevin Serna, o colombiano. É um meia ali pela esquerda, né? Arisco, rápido, ele vai para cima, não tem medo de tentar as jogadas, tanto é que ele é recompensado com um gol. O Fluminense jogou com desfalques, não teve o Cano, tá machucado, o Ganso também machucado. Perdeu o Renato Augusto ali no primeiro tempo por lesão também. O Lima entra para substituir o Renato. Então, assim, é um ponto que pode ser valorizado dentro do que aconteceu, dentro dos desfalques que o Fluminense tinha, mas ainda assim o Fluminense era uma equipe melhor. Não tinha nenhum fator externo como altitude, então acredito que o Fluminense poderia ter tentado um resultado melhor do que conseguiu. Como eu falei no vídeo do Flamengo, um ponto fora de casa não é um resultado a ser lamentado. Se conseguisse aí fora do seu local com um empate, com um ponto, tem que sim ser valorizado, mas contra a pior equipe do grupo, eu acho que o Fluminense poderia ter tentado mais do que tentou. E o outro jogo foi o Botafogo de John Textor, que vem aí durante dias falando sobre manipulação de resultados, que o Botafogo foi prejudicado no Campeonato Brasileiro do ano passado, né, naquela derrocada botafoguense. O título acabou nas mãos do Palmeiras. O Botafogo estreou jogando em casa, no Newton Santos, e perdeu. E 3-1 ficou barato. Eu poderia ter sido demais. Jogaram contra o Júnior Barranquilla da Colômbia. O time colombiano com a estratégia de explorar contra-ataque rápido, tendo muitos jogadores de ponta ali rápidos, né? A gente tem o Imichara, se eu não me engano. Se eu não me engano, o Imichara estava jogando no meio campo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem que pegar a colinha porque também não vou lembrar de cabeça, né? É isso aí, o Imichara estava jogando mais pelo meio, mas tinha os outros pontas, que era o Deiber Caicedo e o José Enamorado. E para mim, esse Enamorado foi um dos melhores jogadores do Barranquilla na partida. Um jogador muito rápido, muito arisco, que vai para cima da marcação. Ele infernizou a vida do Hugo ontem no jogo. Mas vamos falar do que aconteceu de fato na partida. O Botafogo começou tentando ir para cima do Júnior, fazendo o que se espera, né, da equipe que teoricamente seria melhor, né, no papel, por nome, e atuando dentro de casa, né, com a torcida a favor. E o Barranquilla com a estratégia muito clara de vamos espetar ele nos contra-ataques. E aí o Botafogo tem um pênalti marcado contra eles, né? É um pênalti discutível, mas nenhum absurdo ter sido marcado, é compreensível, mas como eu falei, apesar de ser compreensível, é um pênalti discutível, se era para ser marcado ou não. O veterano Carlos Bacca, né? Para quem não lembra, o Carlos Bacca já jogou a Copa do Mundo de 2014 e 2018 pela seleção colombiana, atacante de Milan, Sevilha, entre outros clubes. Ele bate no canto, o Gatito até vai no canto certo, mas acaba sendo superado pela cobrança do Bacca, faz 1-0. E a partir daquele momento o Botafogo tenta ir para cima para buscar um empate de forma rápida, mas de forma desordenada, de forma desengonçada. O Júnior Santos muito bem encaixado pela marcação do Barranquilla, pouco produziu. Chiquinho também pouquíssimas vezes tocou na bola. O Savarino não estava numa noite muito boa. O Hugo, o lateral, que ele até fez o gol, né, que diminuiu o placar, fazia uma partida péssima ali. A zaga do Botafogo batendo cabeça. E o Júnior Barranquilla aproveitou todos esses momentos. Tanto é que no segundo gol, o segundo gol sai de um contra-ataque puxado pelo Imichara. O Chara encontra o Enamorado ali
pela direita, ele avança para dentro da área, não cai ali na marcação do Botafogo, cruza rasteiro para o Fuentes fazer o segundo gol da partida. E o terceiro gol foi uma linda achada do Fuentes no meio da zaga do Botafogo, o Botafogo totalmente espaçado, dando o que o Júnior Barranquilla queria, né? Espaços para poder jogar e fazer o seu resultado. Então, enquanto a bola ali no meio da zaga do Botafogo, o Carlos Vaca, né, com toda a sua experiência, né, ele dribla o gatito, faz o terceiro gol. É uma ducha de água fria para a torcida botafoguense. A torcida começa a vaiar o time, porque era um desempenho pífio que o Botafogo estava tendo. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, o Botafogo consegue achar um gol com o Hugo, numa bola lançada dentro da pequena área. Se não me engano, o Tiquinho acho que dá uma deixadinha de peito pro Hugo. O Hugo bate cruzado, faz o gol do Botafogo. Mas no segundo tempo foi aquela toada do que foi o primeiro tempo da partida, né? Um Botafogo desorganizado, nervoso, tentando jogadas e se atrapalhando, tecnicamente muito abaixo do que vinha apresentando em outros jogos. E o Barranquilla, tranquilo na partida, já estamos com a vantagem. Pra gente não está oferecendo tanto perigo, não está chegando, então vamos trabalhar da forma como a gente trabalhou no primeiro tempo. Vamos deixar eles se atrapalharem e a gente tenta partir no contra-ataque. Mas acabou ficando nisso, o Barranquilla segurou o resultado, fez 3-1, merecida vitória da equipe colombiana, que agora lidera o grupo. E Botafogo no próximo jogo vai encarar uma LDU que foi derrotada pelo Universitário no Peru, então é um jogo que pode até determinar o futuro das equipes dentro da competição, e principalmente o Botafogo vai jogar em Quito, então já vai ser um fator ainda mais complicado para a equipe do Arthur Jorge, né? O Fábio Matias fez seu último jogo no comando técnico do Botafogo ontem. Quem vai assumir agora é o Arthur Jorge, técnico que veio do Braga. E tem muita gente que fez piada com a situação, né? Perguntando se o jogo havia sido manipulado, se o Barranquilla havia comprado o juiz e tal, se o técnico ia entrar com uma ação de justiça contra essa partida, coisa e tal, aqueles folclores de sempre do futebol. Mas o Botafogo tem que abrir os olhos, porque essa derrota no começo da Libertadores é uma derrota que pode complicar a vida do Botafogo, principalmente pela sequência de jogos, né? A gente costuma falar que são 3 cartuchos, né? Os 3 cartuchos são os 3 jogos jogados dentro de casa. O Botafogo já queimou um cartucho, que foi perder pro Barranquilla. Não era a derrota que estava no roteiro, no script do Botafogo. O Botafogo imaginava que poderia vencer os 3 jogos dentro do Newton Santos. Já perdeu o primeiro e agora vai ter que suar a camisa para vencer a LDU lá em Quito. Acho que vai ser uma missão muito complicada, vai ser uma missão muito difícil. A gente já viu nessa temporada mesmo o Fluminense na Recopa perdeu o jogo para a LDU lá. A gente viu que o time da LDU foi um time que pressionou muito o Fluminense, apesar de não ser tão bom assim, tecnicamente falando. Tanto é que aqui no Newton Santos, aqui no Maracanã, fez um jogo muito esperando muito o Fluminense jogar e acabou tomando a virada, perdendo o título da Recopa. Mas lá vai ser uma missão muito difícil pro Botafogo. E o Fluminense na próxima rodada vai encarar o Colo-Colo, que venceu o seu jogo contra o Cerro Porteño e quase perdeu, né? Porque o Cerro Porteño teve o gol anulado e aí o Colo-Colo consegue achar um gol só no final da partida. Mas aí o jogo já vai ser aqui no Maracanã. Acho que o Fluminense é um time superior, o time do Colo-Colo talvez não passe dificuldades como passou nesse primeiro jogo por culpa do Fluminense mesmo, pela própria atuação ruim do time do Fluminense. Mas é isso aí, eu quero saber o que você achou das partidas de ontem,
O que você achou do desempenho? Deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. E é isso, um abraço, falou, até a próxima.